Finalmente chegou a hora da gente falar sobre um desenho que a gente nunca trouxe aqui, mas que a gente sabe que faz parte da infância de muita gente. Phineas e Ferb é um dos clássicos da Disney que, mesmo que pareça só sobre dois irmãos inventando todo tipo de coisa no meio das férias de verão, apresenta um universo bem expandido. Até que, literalmente, já que existe o conceito de múltiplas realidades. Mas não é nada disso que a gente vai falar aqui. O que a gente quer falar é sobre dois personagens específicos e a sua relação parental. Ou melhor, por que essa relação é tão desastrosa? Amigos, hoje a gente vai falar sobre o malvado Heinz Doofenshmirtz, ou nome complicado, e a sua filha Vanessa. Todos aqui devem lembrar de muitos momentos icônicos do Doofenshmirtz, como ele não reconhecendo Perry, o ornitorrinco, ou a musiquinha. Uma empresa malvada do Doofenshmirtz, acho que é assim. Mas algo que eu acredito que vocês também lembram é da sua filha adolescente, a Vanessa, que sempre é mostrada com uma certa distância emocional em relação ao seu pai, que vamos chamar aqui só de Heinz para facilitar. A relação entre os dois é algo interessante, porque o Heinz trata a sua filha de uma maneira até que contrastante à sua tal malvadeza. Ele sempre demonstra amar muito a Vanessa, mesmo que ainda a veja como uma criança, enquanto a Vanessa geralmente se envergonha por isso. Ela muitas vezes se mostra indiferente quanto ao seu pai, enquanto que outras vezes parece dar uma mísera importância para ele, mesmo que de maneira discreta. Não é como se a Vanessa detestasse o seu pai, ele só possui essa relação complicada, que muito se dá pela própria infância do Heinz. Muito diferente da sua filha Vanessa, o Heinz foi muito maltratado pelos seus pais quando criança. E mesmo tendo seus 47 anos de idade, eu duvido que tenha superado isso tão facilmente. Os seus pais nem apareceram no seu nascimento, pra vocês terem uma ideia. Parece que ele se esforça pra dar a Vanessa o que ele nunca teve, uma infância saudável, com pais que se importam com ela, mesmo que eles sejam divorciados. No momento atual, Heinz é dramático, excêntrico e geralmente sem noção, o que faz com que o seu jeito de ser mal se torne tão único, vamos dizer assim pelo menos. O seu objetivo é se tornar o líder supremo da área dos 3 estados, mas seus planos sempre são fracassados por conta do seu arqui-inimigo Perry, o ornitorrinco, além da sua falta de capacidade de ser um vilão de verdade. Além disso, de alguma forma, ele conseguiu conquistar uma única mulher, Charlene, que é a mãe de Vanessa, mesmo que eles tenham se separado depois. Porém, ele ainda guarda mágoas e um ressentimento em relação ao seu passado, por causa dos seus pais terem o oprimido de todas as formas possíveis, sendo esse o principal motivo para ele ter se tornado uma pessoa má e vingativa. Isso além de sua solidão, já que não possui nenhum único amigo nessa época, o que também colaborou para sua infância traumática. Desde sempre, o Heinz não teve uma vida normalmente aceitável, já que os seus pais eram mentalmente abusivos e nunca se importaram com ele, nem sequer queriam saber da sua existência. Quando ele fez 5 anos de idade, ele fez a sua própria festa de surpresa de aniversário, onde os convidados eram 2 pulgas e alguns bonecos. Ele se entediou da festa e decidiu sair, e com o seu bolo em mãos foi atacado por um bando de morcegos. Também houve uma época em que ele foi literalmente deserdado pelos seus pais, tendo que passar a viver com jaguatiricas. Como precisava de dinheiro, ele consegue um emprego em um parque, ainda criança. Já com os 10 anos, ele ainda não tinha amigos, e por se sentir sozinho, ele decidiu desenhar um rosto em um balão e fazer dele o seu melhor amigo. Eventualmente, ele volta para sua família, que obviamente não o recebeu tão bem. O seu pai obrigou a se vestir de gnomo de jardim e ficar completamente imóvel por dias e noites, não podendo nem mesmo comer, dormir ou sequer cumprimentar o seu vizinho. O seu pai também o substituiu como filho por um cachorro premiado, chamado de Filho Único. O cão não só tira o seu pai da falência, como leva a fama e fortuna, e Heinz ainda fica apenas como gnomo de jardim. Enquanto seu pai preferia um cachorro a ele, a sua mãe preferia dar mais atenção ao seu outro filho, o irmão mais novo de Heinz, Roger, o de fato filho preferido. Quando Roger estava prestes a nascer, a sua mãe costurava vários vestidos na esperança de ter uma menina. Porém, depois que o Roger nasceu, ela obriga Heinz a usar os vestidos, até mesmo para ir para a escola. Já tá claro como Heinz, uma criança, sofria por causa disso, desde deboche a todo tipo de bullying. Além disso, Roger também tinha habilidades esportivas, coisa que Heinz, mesmo tentando, não tinha. Ele só queria impressionar os seus pais, sabendo fazer algumas coisas, mas, como não conseguia, só fez com que eles se afastassem mais ainda dele mesmo, que era a vergonha da família. Depois de fracassar até mesmo no ramo da mágica, o Heinz participa de uma feira de ciências com a sua primeira invenção, sem saber que faria isso ao longo de toda a vida. Porém, ele perde para um garoto que fez um vulcão de bicarbonato de sódio. No ano seguinte, ele tenta de novo com uma invenção diferente, mas perde de novo pro mesmo garoto com o mesmo vulcão. Já a adolescência e início da vida adulta, o Heinz continuou fracassando em tudo que tentava, desde pintar quadros até recitar poesia e até mesmo abrir uma empresa de linguiça. Depois disso tudo, ele decide entrar para a escola de maldade, que o ensinaria a se tornar uma pessoa do mal, um vilão. Ele foi atormentado pelos professores, reprovou mais de uma vez e ainda foi expulso, mas ele voltou de alguma maneira, até mesmo conseguindo se formar com sua tese de doutorado sobre um renomado doutor em ciência maligna. E assim, ele se torna o cara mau que a gente conhece.
Na primeira aparição da Vanessa, o Heinz a apresenta a Perry como sendo a sua assistente, sendo que na verdade ela não tá nem aí pra isso e só coloca os seus fones de ouvido. Enquanto que na sua segunda aparição, a Vanessa fala para Candace que acha impossível conviver com seu pai. Sabendo que Heinz é um vilão, a Vanessa sempre tenta dedurá-lo pra sua mãe, a Charlene, da exata mesma forma que a Candace tenta fazer com seus irmãos. É meio que uma piada sendo repetida. Ainda assim, Heinz ama sua filha, mesmo que pareça que ele coloca o trabalho sempre na frente dela, como se isso fosse mais importante que a sua família. Aliás, ele também trata a sua filha como se ela fosse uma criança de 5 anos, e não uma adolescente de uns 15. A Vanessa claramente não aprova essa atitude vilanesca de Heinz, além de não gostar de passar o tempo com ele, até dizendo que prefere passar as férias de verão no acampamento do que com seu pai. Ela fica irritada com o fato do Heinz só pensar em seu trabalho e em suas maldades. Ela até acredita que ele sempre a coloca em segundo plano, como se não fosse tão importante quanto ele se mostrar um vilão. Porém, mesmo sendo contra tudo isso, a Vanessa é muitas vezes obrigada a participar dos esquemas de Heinz, tendo que ajudar ele em seus planos, mas tem vezes em que ela mais atrapalha do que ajuda, o que seria algo bom, eu acho. Outra coisa que deixa a Vanessa chateada é que o seu pai sempre tá envergonhando de diversas maneiras estranhas, além de tratá-la como criança, o que deixaria qualquer adolescente aborrecido. Heinz foi terrivelmente maltratado quando criança por seus pais, e ao invés de fazer o mesmo com a sua filha, ele tenta fazer o exato oposto do que fizeram com ele. Heinz tenta dar a Vanessa a melhor infância possível, mesmo que ele ache que isso ainda seria necessário na adolescência da filha. Eu não acho justo a gente julgar ele por isso. Ele não tem noção nenhuma de como cuidar de uma criança por não terem cuidado dele direito, mas ao mesmo tempo é compreensível a Vanessa ter vergonha de muitas ações do seu pai. E já tiveram vários momentos de vergonha alheia que Heinz fez a Vanessa passar, desde ir buscá-la na escola vestido de bebê, até mesmo fazer uma festa de aniversário surpresa pra ela com tema infantil, mesmo ela fazendo 16 anos. Ela entende que o seu pai só quer mostrar o seu amor por ela. Houve uma vez em que Heinz compra pra ela uma boneca que ela queria muito quando mais nova, e mesmo não tendo mais idade pra isso, ela guarda e dá muito valor ao presente. No início do verão, o relacionamento entre os dois era mais complicado. Ela o via como um incômodo, mas com o passar do tempo, esse relacionamento melhora. Ela vai desenvolvendo uma afeição espontânea por ele, até dizendo que seu gosto por bad boys é por causa das tendências de seu pai. Além disso, ela também para de tentar dedurar ele pra Charlene, ficando até impressionada com algumas invenções dele. Heinz não é um pai ruim. Ele se esforça para ganhar a simpatia de Vanessa, mesmo sem ter a noção de que muitas vezes passa do limite do aceitável. Ele até mesmo ensinou ela a dirigir, tendo completa paciência com seus erros e a ensinando de uma forma que os pais de Heinz jamais fariam. Tanto que ele até espera que Vanessa entre para esse mundo da maldade, se tornando uma vilã assim como seu pai. Mas ela não demonstra interesse nisso, mesmo ainda sendo sua assistente. Há um momento em que eles fazem um trato de ela procurar um item específico em uma loja para seu pai, enquanto ele promete dar um carro a ela. Vanessa se compromete com isso, e Heinz gosta de ver sua filha dedicada a algo, visivelmente se orgulhando de qualquer coisa que ela faça. Heinz tenta ser um pai protetor e carinhoso, mas como já dissemos muito aqui, Vanessa se envergonha com muitas das coisas que ele faz, mais ainda na frente de seus amigos. Mas é claro que isso nunca foi e nunca será a intenção de Heinz. Aliás, algumas de suas invenções nem são com o intuito de dominação dos 3 estados, mas simplesmente para fazer algo por Vanessa. O cara só quer ser um bom pai, mesmo não tendo tido uma boa referência para isso. Com o tempo, Vanessa passa a perceber que por trás da maldade, o seu pai pode ser um homem bom e carinhoso. Lembram daquela boneca que ele deu de presente a ela? Então, uma vez essa boneca é levada para caridade sem Vanessa saber. Ela fica desesperada e vai à loja de caridade e tira a boneca das mãos de uma garotinha que tinha apego. A noite cai e Vanessa telefona para o seu pai para contar sobre tudo o que aconteceu no dia. Ao saber que ela tirou a boneca à força da mão de uma menininha, Heinz se anima dizendo que isso é um bom sinal, já que mostra que Vanessa tem um pingo de maldade dentro de si. Nesse dia, ela mostra um lado nunca antes visto, um lado que admira o trabalho de seu pai. No último dia do verão, Vanessa tenta dizer a seu pai que foi aceita num programa de estágios da OSUSB, ou Organização Sem Uma Sigla Bacana, uma organização governamental que serve justamente para lidar com cientistas loucos como Heinz, que nem deu atenção ao que Vanessa disse. Ela fica irritada e sai de casa, decidindo se mudar para a casa de sua mãe. Depois de contar a ele de novo, dessa vez sendo ouvida de verdade, Heinz enlouquece. Vanessa conta que seu pai é somente alguém legal que constrói suas invenções malucas para fingir ser mal, e parece fazer isso não por realmente ser mal, mas por ter um ressentimento por seu passado. Ela então sugere que ele mude para o lado bom, o que toca o coração de Heinz, que decide mudar o rumo de sua vida. Depois do verão, Vanessa volta para a escola como de costume e reencontra seus amigos. No primeiro dia de aula, Vanessa descobre que seu pai será o novo professor de ciências da sua turma. O
uma vez que está prestando serviço comunitário como determinado pelo juiz, já que ele finalmente foi condenado pelas maldades que fez. Vanessa não gosta nem um pouco da ideia, enquanto Heinz parece entusiasmado com isso. Na primeira aula já acontece um desastre que a própria Vanessa teve que resolver. Ela pergunta a seu pai se todos os dias serão como este, e ele responde que fará o possível para melhorar suas aulas. Mas já que ainda faltam 261 dias para as próximas férias, tudo pode acontecer. Eu defendo que as pessoas devem sim respeitar os próprios pais, quando eles respeitam seus filhos. Caso contrário, devemos respeitar apenas por uma questão de ter onde morar. Eu sempre tive uma certa dificuldade em lidar com os meus pais quando eu era criança, mas hoje é um pouco mais fácil. Sabemos que é a realidade de muitos um convívio complicado com seus pais, mas às vezes é só questão de tempo até as coisas melhorarem. Seja com uma mudança interna, como conversas abertas e coisas do tipo, ou externa, no caso, se mudar de casa mesmo. No caso de Heinz, é completamente justo que ele não respeite seus pais, pelo tanto que torturaram ele desde sempre. Mas no caso de Vanessa, apesar de toda a vergonha causada, acho que ela deveria dar mais valor ao que tem, sendo que leva tempo até ela perceber isso, no início se mostrando indiferente e evoluindo para um sentimento de valorização. Tem essa teoria que certos pais seguem de eu fui criado assim, eu sou bem da cabeça. Por isso que continua esse ciclo vicioso de maus tratos. Aliás, esse pensamento de sou bem da cabeça não combina muito com vou bater em meus filhos para eles aprenderem algo, seja como punição ou para descontar algo. Eu não pretendo ter filhos, mas certamente eu não criaria da mesma forma que muitos fazem, da forma que eu fui criado, com humilhação, brigas e desprezo. Acredito que muitos que não têm essa mesma vontade podem ter isso de justificativa, de não vou repetir os erros dos meus antecessores. Da mesma forma que pessoas que querem ter filhos e realmente são saudáveis mentalmente podem pensar o mesmo, tal qual foi com Heinz. Não é mostrado em nenhum momento no desenho que Heinz teria sofrido agressões físicas, mas todos aqueles absurdos podem ser uma analogia a isso, a um péssimo cuidado parental. Até porque mostrar isso explicitamente para crianças não seria uma boa ideia. Mas ainda assim acho muito importante trazer questões como essas de forma acessível a quem é novo demais para entender o mundo e entender como certas coisas são inadmissíveis. Outra coisa que é comum é pais colocarem expectativas de que seus filhos vão realizar o que eles não conseguiram, como se nós fôssemos obrigatoriamente um reflexo deles, uma segunda vida que eles podem aproveitar para fazerem o que não deu para fazer na deles, ou simplesmente que sigamos seus passos. Assim como Heinz esperava que Vanessa se tornasse uma vilã também, mesmo que ela não tivesse motivo algum para isso. Diferente dele, que sua criação influenciou muito nisso. Olha, eu não tô falando isso com ódio ou ressentimento, é apenas algo que eu penso quando se trata desse assunto de parentalidade. Por conta disso tudo, achamos interessante a ideia de trazer aqui no canal essa representação de relacionamento parental. Até porque Phineas e Ferb é uma animação que faz parte da infância de muita gente, acredito eu. É muito legal quando desenhos animados que teoricamente seriam infantis trazem assuntos assim, não necessariamente delicados e polêmicos, mas que fazem parte da vida das pessoas, ao mesmo tempo que podem ser difíceis de explicar em palavras. O que eu quero dizer aqui é, que bom que até hoje desenhos animados apresentam temas como esse de uma forma mais entendível, até mesmo para o público muito mais jovem. Enfim, essa foi mais uma análise de personagens que achamos interessante de trazer aqui, e esperamos de verdade que tenham gostado. Esse é só um dos temas que trouxemos sobre esse desenho, então sintam-se à vontade para dar novas sugestões ou até mesmo sobre outros desenhos e tudo mais. Não teve uma filosofia aprofundada dessa vez, mas não se preocupem que isso só depende do tema mesmo. Bom, o meu nome é Estelmi e tchau!